Bom, a partir de hoje eu vou resolver várias questões do Enem. Vamos começar com as questões do Enem de 2013, do caderno amarelo. Questão 84 do Enem de 2013, caderno amarelo, diz o seguinte: medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito RS, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS é igual a 100 ohm, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Então, nós temos aqui 5 itens para escolher. Então, o problema pede para você determinar qual é o valor da diferença de potencial medida no voltímetro entre os pontos apresentados aqui nesse circuito. Bom, muito bem. Primeiro, vocês percebam que a ponte de Wheatstone não está em equilíbrio, já que o produto 470 vezes 120, este produto aqui, ó, 470 vezes 120, é diferente de 470 vezes 100. Então, não há equilíbrio. Se houvesse essa igualdade, a leitura no amperímetro seria zero. Como esses valores são diferentes, então a ponte não está em equilíbrio. Então, nós vamos obter as correntes que atravessam as resistências de 100 ohm, que é aqui representado por I1, mostrado aqui no circuito, e I2, que passa aqui no resistor de 120 ohm, nesta ordem. Pois bem, primeiro vamos determinar a corrente I1, mas note que a diferença de potencial entre os pontos A e C vale 10 volts, que corresponde à tensão aplicada aqui pela fonte, pela bateria, que nesse caso aqui é 10 volts. Bom, para determinarmos o valor da corrente I1, nós podemos usar a relação, a diferença de potencial entre os pontos A e C é igual à resistência no ramo ABC, resistência aqui, que nesse caso basta somar 470 com 100, vezes a corrente que atravessa esse ramo. Isolando aqui 1 e lembrando que a tensão é 10, a gente encontra 1 sobre 54, 1 sobre 57 ampere. Essa é a corrente que atravessa o circuito ABC. Bom, para obtermos a corrente em I2, a corrente no ramo ADC, que eu vou chamar de I2, usamos o mesmo raciocínio. Nesse caso, nós temos 10 volts, é igual a 470 mais 120, que é a resistência aqui da associação em série, vezes a corrente que atravessa este ramo, que nesse caso, fazendo as contas, vai dar 1 sobre 59 ampere. Bom, agora, pessoal, nós podemos obter a tensão entre os pontos A e B. Neste caso, a tensão entre os pontos A e B é só multiplicar a resistência pela corrente I1. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser a resistência, que nesse caso é 470, vezes a corrente I1, que neste caso é 1 sobre 57. Então, multiplicando 470 por 1 sobre 57, vai dar 470 dividido por 57 volt. Vamos chamar isso de I1. Bom, agora vamos determinar a tensão entre os pontos A e D. Bom, mesmo raciocínio, vamos multiplicar aqui a resistência vezes a corrente que atravessa essa resistência, que no caso aqui é I2. Isso nos dá a diferença de potencial de A para D, representada aqui, é igual a 470 por 59 ampere, já que a corrente é 1 sobre 59. Agora sim, podemos determinar a leitura do voltímetro entre os pontos B e D. Basta você subtrair a equação 2 da equação 1. Então, vai ficar a diferença de potencial de A para D menos a diferença de potencial de A para B é igual a 470 dividido por 59, que é este resultado, menos 470 dividido por 57. Fazendo as contas, isso nos dá
menos 0,3 volts. Ou seja, a leitura do voltímetro, portanto, será menos 0,3 volts, o que responde assim à questão 84.